Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, quero pedir para os irmãos abrirem Gálatas, capítulo 2. Vamos ler o versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Vamos ler? Vamos acompanhar no telão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu. Portanto, como podes obrigar os gentios a viverem como judeu? Até aqui. Irmãos, a carta de Gálatas é uma carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Paulo, ele foi o fundador da igreja na Galácia. E ele vem, como ele foi o fundador, ele trata eles como filhos na fé. E o que ele estava percebendo lá era que estavam se infiltrando judeus para colocar algumas doutrinas que não era coerente com a palavra que ele havia ensinado, com o evangelho que ele havia ensinado. O apóstolo Paulo, ele fica surpreso porque os irmãos na Galácia, eles estavam recebendo judeus que diziam que Cristo não era suficiente, que eles precisavam, para se tornar discípulos de Jesus, passar pela circuncisão, passar por toda a cerimônia dos judeus para então se tornar cristãos. E eles estavam difundindo isso e a igreja na Galácia estava recebendo eles, estava aceitando isso. E aí Paulo, ele fica abismado com isso, vendo o quanto eles estavam permitindo esses judeus entrarem e colocar esse tipo de doutrina que não é coerente com o evangelho. E aí, então ele escreve isso, e um dos pontos é que esses judeus, chamados judaizantes, eles também estavam tentando tirar a autoridade de Paulo de lá. Porque se eles tirassem a autoridade, Paulo, ele não tinha tanta credibilidade, e aí eles conseguiriam transmitir qualquer vã filosofia ou qualquer heresia lá. E aí, desde o capítulo 1 de Gálatas, Paulo então ele vem ensinando que ele foi chamado por Cristo, que o evangelho que ele pregou lá é o evangelho que ele recebeu do próprio Jesus. Então, qualquer outro evangelho que fosse falado lá era para ser considerado anátema, não era para ser aceito. E ele vem falando isso, e ele fala então também da sua autoridade. E uma das coisas que ele defende é o verdadeiro evangelho. E isso precisa ficar claro na nossa vida. Qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o evangelho que está na palavra? Porque o tempo todo tentam colocar coisas que se fizer isso, se fizer aquilo, você então vai ser salvo. Mas a salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Não tem nenhum outro caminho. Não tem nada a se acrescentar a isso. É Cristo somente, somente Cristo. E Paulo, ele defende isso. Por quê? 2 Coríntios 5,19 vai dizer assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Essa palavra reconciliar é no sentido de fazer as pazes. O próprio Deus faz as pazes com o mundo.
E por que ele faz as pazes? Porque houve essa separação. O pecado gerou essa separação. E por conta do pecado não havia como se aproximar. Então, por mais que se faça boas obras, seja uma boa pessoa, faça o bem, existe um problema que o homem precisa resolver. E o homem não pode resolver. O homem faz, mas o homem não consegue resolver, que é o pecado. É como se, imagina um homem que ofende um rei diante de todo o império. Todo o império viu aquela ofensa. E não só o império, mas os reinos aliados, os reinos inimigos, todos viram essa ofensa. Aquele rei, ele vai decretar alguma coisa. Ele vai decretar uma sentença a esse homem. E essa sentença, ela não pode ser revogada, porque uma vez que o rei estabelece, ela não pode ser quebrada. Senão ele não seria justo. Então o evangelho é mais ou menos isso. E aí, a única solução para esse homem que ofendeu o rei seria alguém voluntariamente se colocar no lugar dele. E nessa ilustração é como se o filho do rei, por amor, decidisse ir no lugar dele. É isso que Cristo fez por você. Cristo, ele foi na cruz, ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Lá na cruz, para que hoje a gente pudesse ter acesso a ele. Isso é impossível para a gente, é impossível para o homem. Só Cristo poderia fazer. E ele fez isso. Versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o evangelho. Cristo morreu por você. Cristo morreu por você para que, ao se arrepender e aceitar a Ele como Senhor e Salvador, Ele não mais estivesse distante, mas foi da vontade de Deus habitar dentro de você. Porque a lei e obedecer a lei na carne é fazer isso por obrigação, é fazer isso por esforço. Agora, o evangelho, ele mostra que há uma transformação de dentro. A gente passa a amar a lei. Só tem um jeito de amar a lei: o próprio Deus amando. Por isso que ele habita em nós. Ele gera esse amor. Ele gera aquela vontade de orar quando você já perdeu. Ele gera aquela vontade de buscar quando você já perdeu. Aquele desinteresse em buscar, em se congregar, em estar na igreja, em louvar, gera dele. Ele nos leva a adorar ele. Porque sem ele a gente não consegue. Esse é o evangelho. Por isso que não há necessidade de acrescentar nada. E Paulo, então, ele expõe esse evangelho no capítulo 1. Ele expõe esse evangelho quando ele vai em Jerusalém. E ele vai ter com Tiago, Pedro e João, que são os apóstolos, né? Tiago, esse é o meio-irmão de Jesus. E ele expõe o evangelho que ele tem pregado pelos gentios. E os apóstolos, eles estendem a mão em sinal de concordância, entendendo que é o mesmo evangelho. A única recomendação que eles pedem é para eles lembrarem dos pobres e focarem nos gentios, enquanto eles iriam focar no povo judeu. Inclusive, Paulo, ele leva Tito, que era um gentio, e em momento nenhum eles obrigaram Tito a se circuncidar. Então, aquilo que os judaizantes estavam fazendo lá na igreja da Galácia não era coerente com o evangelho. E aí, a gente entra então no versículo 11, que é como se Paulo estivesse dizendo: até aqui eu tinha entendido que eles tinham compreendido.
Pedro no caso, tinha entendido. Mas quando ele vai a Antioquia, ele tem uma atitude que não condiz ao que ele tinha falado. Então é mais ou menos isso que até aqui a carta de Gálatas vem trazendo. Então vamos para o texto. Queria trazer algumas coisas que esse texto falou muito comigo. Queria que você mantivesse em Gálatas 2:11, que diz assim: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Pedro, então, ele vai até a Antioquia. A Antioquia era uma cidade em Roma, e a igreja lá era uma igreja de gentios. Pedro, então, ele sabia que era uma igreja de gentios. Ele sabia que eram irmãos diferentes dele. E Pedro vai até lá. A gente vê o quanto Pedro ele foi trabalhado por Jesus. Em Atos fala sobre a visão que ele teve, a ida até a casa de Cornélio. Pedro, então, ele já tinha sido trabalhado sobre entender que não tem mais judeu nem gentio, não tem mais cultura, é um povo só. Então ele vai, e eu imagino que ele foi para a festa, se tinha uma festa de confraternização, chamada Festa Ágape. Eu imagino o quanto foi uma benção ele estar lá, eu imagino ele ser bem recebido, eu imagino às vezes uma irmãzinha que preparou um bolo quentinho e entregou a ele, recebeu ele muito bem, aquela conversa sobre quando ele esteve preso. Eu imagino eles perguntando como é que foi, se a oferta que eles doaram para Jerusalém, para a igreja na Judéia, foi útil, porque a igreja na Judéia estava passando por uma fome. Então, eu imagino aquele momento de comunhão. E isso nos fala alguma coisa. Nos mostra que no Evangelho é possível a gente lidar com as diferenças do nosso irmão. Aqui a gente vê, o nosso tema esse mês é sobre o valor da mesa. E uma das mesas que eu queria trazer é a mesa do Evangelho. É a mesa onde a gente senta com o nosso irmão, que nem sempre ele vai ser igual a gente, em personalidade, em estilo, mas há uma essência que é igual. Ao mesmo Cristo, ao mesmo Espírito. E isso me permite conviver com meu irmão, apesar das diferenças. Apesar de gostar de uma coisa, ele gostar de outra. E isso tem que falar conosco. Entender esse lugar. Eu queria falar um pouco sobre essa mesa do Evangelho. Primeira coisa, a mesa do Evangelho é um convite para todos. Todos são convidados. O convite está posto para todos. E o convite está para ser levado lá fora. Você tem o convite na mão. Lá no seu trabalho, na sua família, aonde você convive, você tem um convite. E tem pessoas que precisam receber esse convite. Não guarde esse convite. Em nome de Jesus. Em Mateus 22:8, tem uma parábola de Jesus que eu acho que expressa muito bem esse convite. Diz assim: então o rei disse aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete de todas as bodas, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Versículo 11: entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem
não trajava as vestes nupciais. Essa parábola fala muito sobre essa mesa. O convite é feito a todos. Cristo recebe a todos, mas não aceita tudo. Aqui, o rei ele não expulsou as pessoas mais que eram lá fora. Ele expulsou aquele que entrou, mas não estava com as vestes adequadas. Porque não depende de como você era lá fora. Não depende do que a pessoa fazia lá fora. Se ela recebeu, se ela se arrependeu, ela vai entrar no banquete do rei. A questão não é o que ela fazia, mas quem ela foi transformada. Então a transformação vale mais do que o que você era lá fora. E se revestir do quê? Gálatas 3:27. Pois os que vivem em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Essa é a transformação. É aquele que vem e recebe a Cristo de verdade. Você recebeu a Cristo de verdade? As suas atitudes estão revelando isso? As suas atitudes com seu irmão têm sido evidência dessa transformação? Pedro, então, ele convive ali com os irmãos, ele aprende a lidar com as diferenças, porque vai ter, da mesma forma que a gente lida com os erros do irmão, o irmão também tem que lidar com os nossos erros. Isso é comunhão. É entender que da mesma forma que eu preciso da misericórdia, o meu irmão também precisa, para que haja essa comunhão. Pedro entende isso. Só que aí, no versículo 12, todavia, quando eles chegaram, versículo 12, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, até se apartar dos incircuncisos, ou dos gentios. Pedro, então, ele estava ali, ele estava na comunhão com os irmãos, e no momento em que esses judeus chegam, Pedro, então, começa a se afastar. Ele desvia o foco dele. Naquele momento, ele estava com foco no Evangelho, na comunhão que o Evangelho fala, e ele sai, ele se desvia disso. E ele começa a olhar para aquilo que é do interesse dele. Porque quando a gente desvia o nosso olhar do Evangelho, a gente passa a enxergar as nossas necessidades, os nossos caprichos, aquilo que é do nosso interesse. Talvez Pedro estivesse com medo de perder a credibilidade, a reputação, talvez o prestígio, eu não sei, a Bíblia não fala, mas houve um medo. Talvez o mesmo medo quando Pedro negou a Jesus, em que ele estava ali com as pessoas e foi visto pelas pessoas. Talvez o mesmo medo quando ele andou pelas águas e começou a olhar as circunstâncias e teve medo e afundou. Quando a gente desvia o nosso foco do Evangelho, a gente corre um risco sério de cair no egoísmo, de cair nos nossos caprichos. Aonde você está mantendo o seu foco? Será que você tem renunciado? Deixamos de lidar com as pessoas pelos motivos do Evangelho e passamos a fazer acepção. Deixamos de amar verdadeiramente para amar por interesses. Você quer saber o quanto você ama a igreja? Você ama a igreja tanto quanto você ama o menor santo dela. O menor santo é aquele, não de baixa estatura, mas aquele que não pode te retribuir. Aquele que, se você fizer o bem, você não vai esperar nada em troca. Aquele que a única coisa que você vai poder receber
é uma oração, é uma gratidão. Mas isso você vê o seu amor pela igreja. Quando você se doa em servir. E isso precisa falar com a gente. Porque a gente se desvia desse foco. Muitas vezes. Muitas vezes. E isso precisa ficar atento, porque Jesus, quando ele vem, às vezes ele vem no menor santo, no menor da igreja, talvez aquele menos percebido. Mateus 25:45, ele responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês não fizeram a algum desses pequeninos, também não fizeram a mim. Outro ponto, a atitude de Pedro fez com que outros seguissem e também se afastassem. A gente vai ver no versículo 13, outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita. Você que é líder, talvez não líder na igreja, mas líder na sua casa, você que é pai, atenção ao que você faz, atenção às suas palavras, às suas ações. Tudo que a gente faz como líder está sendo percebido. Se a gente faz o certo, a gente está sendo notado e avaliado se vai subir a cabeça, se a gente vai buscar glória ou se a gente vai tributar a Deus a glória. Mas se a gente erra, também está sendo percebido. Se a gente vai reconhecer os nossos erros, se a gente vai se arrepender, retratar quem precisa. O líder está sendo o tempo todo observado. Se você é líder, se atente a tudo que está sendo feito na sua vida, ao seu filho, à sua família. Talvez você é líder no seu trabalho. A nossa respiração é percebida do liderado. Amém? Versículo 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Na mesa do Evangelho resolvemos os problemas, não jogamos para debaixo do tapete. Pare de jogar os seus problemas para debaixo do tapete. Tem problemas que a gente vai adiando, mas uma hora vai virar uma bola de neve. Pare de jogar, pare de fugir dos seus problemas. Tem gente que lá fora foge através da bebida, foge através das drogas, mas infelizmente tem uns que fogem para os medicamentos ansiolíticos. Eu não sou contra eles, eu sou profissional da saúde. Só que há uma diferença entre você fazer o uso acompanhado de um profissional, porque são medicamentos controlados, não é controlado por você, é controlado por um profissional, e há a diferença entre você fazer o uso por conta própria. Você não sabe a dose de tomar, você não sabe os efeitos, você não sabe se é necessário diminuir, e aí tem gente tomando esses medicamentos, tomando e se drogando, fugindo da realidade, deixando de tratar dos problemas. Eu sei que tem problemas que são complexos, tem problemas que são complicados. Nem sempre tem uma resposta simples para resolver de alguns problemas. E aí, naturalmente, a gente quer adiar eles. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que cabe a você, faça, resolva. E aquilo que não cabe, aquilo que você não tem controle, entrega na mão de Deus. Coloque seu joelho no chão. Tem problemas que realmente tiram a nossa paz. Uma mãe vendo um filho se afastando, se destruindo. Uma esposa vendo o marido se afastando, se destruindo. Uma família vendo um pai se destruindo. Por mais que não sejam os nossos problemas, é um familiar, a gente ama. E dói na gente. Coloque seu joelho no chão. Entrega naquele que tem poder de fazer. Mas não deixe de amar a Ele.
Amém? Aleluia. Paulo, ele não poderia fazer vista grossa, ou chamado Pedro no canto. Ele não poderia, porque aquilo que Pedro fez foi percebido por todos. Se continuasse, se Paulo falasse, não vou me meter nisso, tá um clima bom, não vou entrar nesse assunto, deixa para lá, aquilo poderia ser um dos maiores problemas da igreja, um dos maiores problemas da unidade da igreja, da justificação. Então tem problema que, se não resolver, vira uma bola de neve gigantesca. Amém? Paulo, então, ele repreende Pedro. E aqui, caminhando para o fim, tem uma das grandes lições que eu quero trazer, que é necessário na mesa do Evangelho, que é a humildade. A mesa do Evangelho não cabe arrogância, não cabe orgulho, não cabe soberba. Pedro, sendo quem era, experiente no Evangelho, 3.000 almas, curava de formas milagrosas, sobrenaturais, à sombra, enfim, tinha experiência com Deus, cheio do Espírito Santo, e teve essa infelicidade. Então não espere que você possa viver sem vigiar, sem se atentar, independente do seu cargo, da sua posição, de quanto tempo no Evangelho. Não caminhe sozinho, porque às vezes a gente está seguro no nosso caminho sem perceber que a gente está falhando em algum ponto ou outro. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios 9:9, instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 10:17, quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. E por último, Provérbios 13:18, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Em nome de Jesus, que a gente possa entender e ter essa compreensão desse lugar com o nosso irmão, desse lugar no Evangelho, de reconhecer que precisamos do outro, precisamos amar o outro e receber esse amor, receber uma repreensão em amor. Às vezes o nosso irmão está vendo coisas que a gente não está vendo, que a gente possa ser humilde para entender. Em nome de Jesus, que essa palavra possa transformar a nossa vida, transformar a sua vida, e a gente caminhar nessa maturidade. Em nome de Jesus.